com Deus. Segunda aliança sua é com o seu casamento e com a sua família. Terceira aliança sua é contra a igreja. Quer estar debaixo da bênção? Quer estar debaixo da proteção, submissão à tua igreja. Toda estratégia de guerra, de combate, de palavra, você vai ouvir aqui. A palavra diz que o meu povo sofre por não conhecer a verdade. É aqui que você vai conhecer a verdade. É aqui que você vai entender o projeto de Deus para a sua família. É aqui que você vai entender como guerrear. É aqui que você vai aprender como lidar com seu casamento. É aqui que você vai aprender como lidar com seus filhos. É aqui que você vai aprender como ser um esposo. É aqui, é deste altar que sai a tua bênção. Aleluias. Nosso Deus é de princípio. Quando nós temos uma aliança perfeita com Deus, nós construímos em volta da nossa família e do nosso casamento uma proteção forte. Neemias foi chamado por Deus, se posicionou, se colocou na posição para restaurar as muralhas de Israel. Tem muralhas aqui hoje, amados, com brechas. Degachodóbias. Tem muralhas com brechas. E hoje Deus fala a você, Degachodóbia, se posicione, feche as brechas para que o inimigo não venha acabar de destruir. Degachodóbia, rebasse Degachodóbia. Amados, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu quero dizer para vocês que a tendência é cada vez mais de diminuir o funil, sabe? Está fechando desse jeito assim, ó. Porque do mesmo jeito que o evangelho está sendo pregado aos 4 cantos dessa terra, Satanás também está crescendo. Eu tive uma visão essa semana, tem 2 dias. Milhares e milhares de jovens entrando no caminho do satanismo. Satanás não está brincando. Olha, não brinca de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo, não. Não brinca de ser crente, porque Satanás não brinca de ser diabo, não. E o satanismo tem tomado conta. Eu fui fazer uma consagração na casa de uma amiga, uma mulher de princípios cristãos, o marido de princípio cristão, os filhos, tem até uma reunião para jovens na casa deles, mas os pais se distraíram com problemas conjugais. Tinha uma guerra entre os pais. E Satanás começou a cirandar no meio dos filhos, que eu disse para vocês aqui, que a bênção do casamento começa no leito do casal. Quando nós fazemos essa consagração lá, o Espírito Santo falou, a bênção vai se estender aos filhos dele, começando no leito, com certeza tem que ser no casal. É no casal o princípio da bênção da família. É lá no leito conjugal o princípio de tudo. Se o leito está manchado, se o leito está sujo, se estende também aos teus filhos. A bênção que vem para os teus filhos passa por você primeiro, pai. Passa por você primeiro, mãe. Aí nós fomos fazer essa consagração. Quando eu entrei no quarto da única filha do casal, a pastora Selma estava lá comigo no dia. Nós estávamos fazendo a consagração porque eles estavam com problemas sérios, o casal. A esposa queria separar. E o diabo aproveitou a menina levita. Obrigado, pastor. Levita, ungida, separada desde o ventre da mãe. Satanás brinca, não, amados. Separada desde do ventre da mãe, levita, inteligentíssima, linda. Como é que o diabo começou a trabalhar? Leituras. Você tem visto o que seu filho tem lido? Você tem visto o que seu filho tem olhado na internet? Você tem acompanhado seu filho de perto? Gente, família sem investimento. Quando você para 30 minutos para conversar com seu filho, para olhar os objetos dele, para olhar o quarto dele, você está investindo tempo, você não está perdendo tempo. Família é investimento. E você tem que ter tempo para a sua família. Você pode ter todo o dinheiro, como eu disse aqui, se você não tiver a tua família estruturada, de nada adianta. Não adianta você trabalhar 24 horas por dia
e se a sua família estiver jogada, como eu já fui várias vezes, pessoas da igreja, várias vezes, dentro da papuda, e vi lá filhos de crente. Filhos de crente. Toda a base, todo o reflexo da igreja está primeiro na sua família. A sua família, pais, homens, a sua primeira ovelha é a sua esposa. A sua primeira ovelha para você cuidar dela é a sua esposa. E Deus cobra do homem essa responsabilidade. Eu custei a entender sobre Eva, porque Deus colocou sobre a responsabilidade de Adão e Eva. E se aquilo aconteceu, porque Adão não estava perto, Adão não estava acompanhando, Adão não estava cuidando de Eva. A primeira ovelha da sua casa é sua esposa. Amém? Quando eu entrei no quarto daquela jovem, eu arrepiei todinho. Eu falei, meu Deus, que presença maligna. Cheguei na escrivania dela, livros, as Brumas de Avalon. Aí a mãe dela, eu falei, sua filha está lendo as Brumas de Avalon? A história do rei Arthur é só história aí. Falei, você acha correto, mas eu só dou um sinal, eu não posso me meter no meio da família. A família é algo muito especial, gente. A gente não pode chegar e meter na mão, não. Porque a mãe, os pais é autoridade, o pai autorizou. Aí, eu fiquei inquieta com aquela história. Voltamos na semana seguinte, o estado da menina estava pior. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada na estante dela toda, amados. A menina estava lendo cada livro. E a mãe cega, o pai cego. E aquela menina começou a não dormir mais. Aquela menina começou a distanciar da família. O primeiro sinal de que seu filho não está bem é distanciar da família. E aquela menina começou a se rebelar contra a família. Aí eu fui pesquisar na internet para chamar a mãe dela e conversar com a mãe dela que ela teve na minha casa. Quando nós abrimos a internet, eu descobri que era um livro místico, e o centro do livro é a soberania da magia. E aquilo estava penetrando na mente daquela jovem que foi criada no Evangelho. Tudo na nossa vida vem por aqui, amados, ó. Por isso que a gente tem que ter a palavra de Deus aqui. A transformação em Romanos fala que a transformação vem pela nossa mente. É pela nossa mente que é a transformação. E pela nossa mente que muda as nossas atitudes. É pela nossa mente, é pelo que nós lemos, é que nós somos formados no nosso caráter. E aquela jovem estava numa rebeldia, aquela jovem não dormia mais à noite, aquela jovem estava oprimida, aquela jovem questionar para mim, uma menina criada no Evangelho, por que aceitar Jesus? Porque no passado teve vários profetas lá da Índia que não aceitou Jesus, que injustiça era essa? Olha como é que Satanás trabalhou. Aí vai orar com a mãe dela e guerrear, porque, irmão, é por isso que eu falo, estratégia de guerra, e guerrear contra as forças do mal sobre a mente daquela menina. Bastou a mãe cair a consciência, bastou a mãe entender o que estava acontecendo com a filha dela, o pai se posicionar, eu chamei o casal, falei assim, a culpa é de vocês, a culpa principalmente é sua, pai, porque a autoridade provém de você, você perdeu a autoridade sobre a tua casa. Homens, não percam a autoridade que Deus deu a vocês na sua casa. Não perca essa autoridade, não deixa, porque hoje os jovens querem reverter, eles querem dominar você, eles têm um espírito hoje em dia de rebeldia. Não perca a autoridade de princípio da palavra, você é autoridade sobre os teus filhos. Fui conversar com aquele casal. Na noite anterior, Deus tinha dado um sonho para ele, dizendo assim, ó, você vai vencer que esse principado é com autoridade. Aí Deus concluiu com o que eu falei com ele. Aí ele posicionou, sabe por quê? A menina estava tão rebelde, vocês são pai, que ele não estava conseguindo chegar perto da menina. Porque a menina ia reagir, a menina não ia aceitar. Sabe aqueles pais que têm medo de chegar nos filhos? Tem medo de falar? E vocês sabem do que eu estou falando, que Deus está falando com pais aqui. Medo de falar, medo de explicar, tudo você peça sabedoria a Deus, não é impor, é com amor. A palavra de Deus diz que não é por força nem violência, é por amor.
Se seu filho já é adolescente, bater não adianta mais. Agora é amor, é paciência, é palavra de Deus, é oração, é intercessão. Aleluia, Deus. Não adianta mais, a menina já é adolescente, 16 anos, o pai dela vai bater nela, a mãe dela, não. Então tem que ter uma orientação pelo Espírito de Deus. É com sabedoria, é com oração, é com discernimento, é quebrando as forças do mal antes de falar com ela. Só sei que Deus operou, amados. Na tarde que nós oramos, no outro dia nós fomos lá fazer a consagração. No mesmo dia, a menina devolveu todos os livros. Levamos para a igreja e queimamos. Na mesma semana ela testemunhou para 30 jovens, os jovens choraram. Ela falou assim: olha, aleluias, glorificado seja o nome de Jesus, glorificado seja o nome de Jesus. Ela falou assim para o grupo de jovens que estava na casa dela, que era um grupo de jovens que vai lá ter uma reunião por semana. Gente, lugar de reunião de jovens, olha como é que Satanás entra. E eles tinham perdido a visão. Ela falou assim: olha, quando os nossos pais nos orientam, estão ouvindo, jovens? Jovens, vocês estão ouvindo o Espírito Santo dizer com vocês hoje? Ela disse assim: quando os nossos pais nos orientam para não fazer isso, e a gente pensa, é bobagem, meu pai é fanático, minha mãe é fanático, tudo eles vê o diabo. Ela disse que pensava assim. Ela falava: meu pai é exagerado, minha mãe é exagerada. Ela teve uma experiência própria. Ela viu vultos. Ela não conseguia mais dormir. O espírito oprimiu ela tanto que ela não conseguia dormir, não conseguia ir para a escola, não conseguia comer, não conseguia mais nada. A menina estava se acabando. Ela teve que viver a experiência dela. Jovem, se você não ouvir o teu pai e tua mãe, você vai viver a tua experiência. E pode ser que essa experiência possa te tragar para o reino das trevas. Ela viveu a própria experiência dela e reconheceu que aquilo que os pais falam é necessário ouvir. Mas a primeira coisa dos pais dentro de casa é o exemplo, é o testemunho de vocês. O respeito entre esposo e esposa. Da maneira como você, mãe, trata o seu esposo, as suas filhas tratarão amanhã os esposos dela. Da maneira como você trata o teu esposo, os seus filhos tratarão o teu esposo. Você quer ser referência para os seus filhos? Trata a tua esposa com amor. Trata a tua esposa com respeito. Toda a bênção da família está no casamento, está no casal. É uma das áreas que Satanás tem mais tentado, é quebrar essa unidade, é quebrar essa aliança, é quebrar esse convívio. Se nós não tomarmos posição, igreja de Gaçodoubias, as famílias, nossas famílias, serão tragadas por Satanás. Satanás não está brincando. Como tem morrido jovens? Vocês viram um programa desse que apareceu na televisão um dia desse? Profissão repórter, os jovens bebendo com 13, 12 anos, amado. Olha como está a nossa sociedade. E eles acham isso natural, acham normal. Entrevista os pais, ai, não sei o que eu faço. Porque não conhece a palavra, não conhece o poder da oração, não conhece o poder de Jesus. Nós temos que ter intimidade com o nosso Deus. Nós temos que ver o poder de Deus agindo no nosso meio, agindo no meio das nossas famílias. Aleluias. Eu venho de uma família desestruturada. Mas uma coisa, minha mãe foi mulher demais, e meu pai também. Só a morte separou eles. Só a morte separou meu pai e minha mãe. Minha mãe sofreu, mas aguentou. Isso é um espelho para mim. Tinha uma desestrutura. Minha mãe não respeitava meu pai como autoridade. Meu pai era violento. Fui crescida naquela confusão. Me tornei uma pessoa doente nas emoções. Quantas horas, pastor? Pode dar o toque. Pode bater a campainha. Que tem que ter organização, tem que ter disciplina. Eu tenho que falar e tem que ser espelho, né, amados? Não posso ficar aqui até meia-noite falando para vocês, né? Se deixar o Espírito Santo, a gente fala a noite inteira, né? É duas coisas.